Alguns jogos são pérolas da sua época e às vezes são até de alguns estilos, alguns gêneros que ficaram perdidos ou pelo menos foram muito fortes em um determinado período da história dos videogames. Um desses gêneros, inclusive, é o hack and slash padrão bruto, né, de God of War 1, 2, 3 e tantos outros jogos, Bayonetta, Darksiders, etc., que ficou ali entre o PlayStation 2 e principalmente o PlayStation 3 e os seus consoles contemporâneos. E tem um jogo dessa época que realmente para mim é uma pérola da época da Era de Ouro dos hack and slash, que é Dante's Inferno. Ou Dante's Inferno, né? É muito mais fácil de falar em português. Eu joguei e zerei no PS3 na dificuldade normal, porque eu não sou um grandíssimo jogador de hack and slash, me confunde um pouco a doideira toda de combos e a gameplay no ar principalmente, mas ainda assim o jogo foi muito da hora, uma experiência que faz anos que eu queria ter, porque na época que eu tinha PS3 eu não tive a oportunidade de ter o jogo e zerar o jogo, então pra mim foi uma realização mesmo e foi muito da hora, então deixa eu compartilhar ela com vocês. Salve, salve, eu sou o Tonelli e bora pra mais um vídeo aqui do canal. Lembrando, hein, se inscreve, deixa o likezão pra fortalecer bastante o canal em crescimento e comenta aqui embaixo se você já tinha visto o Dante's Inferno ou então se é a primeira vez que você tá vendo alguma coisa sobre esse jogo. Iniciando pela história, ela é totalmente adulta e a temática dela acabou me pegando mais do que a de God of War, por exemplo. E eu não tô falando que a história de Dante's Inferno é melhor do que a do God of War, mas a temática que cerca a história eu achei mais interessante, eu acho que é mais próxima a gente também do que a temática do God of War, que é uma coisa mais grega, né, na época que ele tava no panteão grego e tudo mais, que também é muito legal, não entenda errado, é absurdamente boa e até mais bem contada do que a do Dante's Inferno, mas essa coisa do Dante's Inferno me pegou mais. E por que que me pegou mais? Porque, como eu disse, faz parte de uma realidade mais próxima à nossa. Não é todo mundo que é cristão, né? Eu também não sou um grande praticante de religiões e tal, mas, claro, cada um com a sua escolha, tá tudo bem. Agora, a gente cresceu num país que é muito mais cristão do que religioso grego, né? A gente não aprendeu quando era criança ou quando cresceu sobre o panteão grego, a não ser na escola, numa aula de mitologia, alguma coisa, mas a gente teve mais contato com aspectos cristãos, né, de religião e do dia a dia, e mesmo quem não pratica, só por estar no Brasil, crescido no Brasil, provavelmente teve mais contato com isso. E a história do jogo é baseada na Divina Comédia de Dante Alighieri, um dos livros mais clássicos da literatura mundial, e por isso, né, Dante's Inferno, e você joga com o próprio Dante, que no jogo em si era um cavaleiro cruzado, né, enfim, das cruzadas, claro, que passa por umas poucas e boas lá, tem uma treta absurda, e ele começa a se confrontar com seus próprios valores, né? Principalmente com os pecados capitais, de acordo com os valores cristãos. Até o personagem tem uma cruz que é o símbolo dos cruzados, mas ao mesmo tempo aquela cruz do Dante meio que conta momentos importantes da sua história. Então acaba agregando muito, não só para a história em si, mas também para a imagem do personagem. Eu pelo menos acho muito louco, sempre achei muito louco a temática das cruzadas, né? E como eu disse, como a gente tá mais habituado a falar de inferno, céu, purgatório, pecado, 7 pecados capitais, etc., é muito próxima da gente a história. E com isso ela tende a impactar mais, em especial quem for mais religioso. E é uma história pesadíssima, tá? Tem a ver com pai, tem a ver com mãe, tem a ver com vários tabus, tem a ver com muita reflexão, com muito plot twist tenso, né? Que são aquelas reviravoltas na história. E você faz até reflexões durante o jogo inteiro, se você parar para acompanhar mesmo o que tá acontecendo, e ver que o Dante, na realidade, ele é meio que um anti-herói, assim. E não uma vítima do rolê ali. De acordo com as próprias crenças cristãs, ele não é exatamente uma vítima, sabe? Então você fica meio que entre a cruz e a espada, literalmente. É interessante. Aí você começa, por mais estranho que seja, matando a morte, né? Me lembrou Castlevania Symphony of the Night. E não é um spoiler, porque na primeira meia hora de jogo você já tem essa primeira grande luta. É bem legal a fight. E já mostra pra você qual vai ser a ideia do jogo, né? O peso real da história do jogo. E como as principais armas do Dante são tanto a foice quanto a cruz, que é o ataque melee e o ataque de alcance, né? Ranged, você tem uma mecânica também de ficar julgando tudo e todos, ou quase tudo e quase todos. Tanto os inimigos quanto alguns NPCs, ou não NPCs, mas uns personagens que ficam espalhados pela história, pelo jogo, que você pode chegar neles e julgar. E aí você pode tanto condenar pelo que aconteceu, quanto absolver, né? Você manda ou continuar no inferno ou você manda para o céu. Existe essa possibilidade.
Quando é com um inimigo padrão, um monstro grande e tal, meio que tanto faz, porque só serve pra você ganhar experiência do lado Unholy, né, que seria o lado não santo, o lado herege, ou do lado Holy, que é o lado santo. Agora, quando você tem esses personagens que ficam ali especificamente pra serem julgados e você lê a história deles, cara, eu confesso que me pegou pensando às vezes, sabe, tipo, se eu ia pra um lado ou pro outro, se eu ia condenar ou absolver. Quase um papo de juiz mesmo. E depois, como eu tava fazendo uma build mais pro lado Unholy, que é mais especializado em ataque, na foice e tudo mais, eu começava só a chegar nesses personagens e já sair condenando sem ler o que tava acontecendo, porque senão, às vezes eu ia querer absolver, e não era pra absolver, porque daí eu não ia ganhar experiência do lado que eu queria. E aí acabou perdendo um pouquinho da graça desse personagem por conta da build, mas se você for parar pra ver, é bem legal, mexe com a sua cabeça. Então, pra finalizar esse ponto de história, eu só preciso que você entenda que ela é, sim, muito pesada, né, como eu disse. Demora um pouquinho pra engatar, mas uma hora ela vai, porque todos os personagens, eles falam meio cripticamente, né, o jogo também só tá em inglês, até onde eu sei, então, por mais que tenha legenda, acaba sendo, né, um trabalho a mais, e tem toda aquela coisa meio misteriosa do jogo. Então ela demora um pouquinho pra engatar, mas tá tudo ali. Literalmente tudo, assim. Quando vai mostrar a Beatrice, que é a amada do Dante, né, quem ele tá a todo custo tentando salvar, mostra do jeito que ela vê o mundo. O Dante também, né? Mais pra frente estão os demônios aí que tem um potencial legal de batalha. Então é pesado, é louco. Não vou te dar spoiler nenhum, não tem spoiler nos vídeos do Relatando, mas literalmente a última cena acaba com uma legendinha embaixo, to be continued, ou seja, vai ser continuado, né? A ser continuado. Então acho que era pra ter um 2, mas sei lá o que aconteceu. Falando de gameplay, ela é bem fluida, é no esquemão antigo, você não consegue mexer na câmera, o analógico direito é usado pra você desviar rapidamente do que tá acontecendo. E é um hack and slash, ataque básico no quadrado, ataque pesado no triângulo, magia, é o God of War 1, 2, 3 e por aí vai, né? Inclusive trazendo algumas coisas chatas da época, que é, por exemplo, você ter que ficar apertando bolinha repetidamente, rápido, pra, tipo, pegar um baúzinho de vida, sabe? Que deveria ser uma coisa simples, assim. Eu sei que quer mostrar que é difícil, que o cara é forte, é uma coisa que tem muito no God of War, mas hoje em dia é chato pra baralho. Outra coisa chata são os Quick Time Events, né? As famosas QTEs, que é quando acontece alguma coisa, você tem que apertar quadrado quando aparece quadrado, aí triângulo, aí volta no quadrado e tal, e tem que ser rápido, que era algo da época que fazia sentido, hoje já não acho que faça tanto, e é chato, porque se às vezes tem uma sequência grande, né? Você erra um botão e você perde, aí tem que voltar tudo de novo, e tem a sequência de novo, então já passamos por cima disso. Mas eu acho que o jogo é tão legal e é tão interessante rever e reviver essa época, né, que acaba sendo um charme da gameplay, pelo menos no começo, vai até a metade do jogo. O game roda 60 FPS no PlayStation 3 e é um jogo muito bonito. A única coisa que tira um pouquinho essa resolução dele, né, de ser mais bonita, é na última batalha lá contra o Caramulhão Maior, que aí o jogo começa a entrar numa resolução dinâmica. Aliás, deve ser o jogo inteiro, mas ali deu pra perceber bem que cai bastante a resolução para o jogo conseguir ficar beirando 59 e 60 FPS. E dá pra perceber, eu joguei no monitor pequeno e ainda assim consegui ver. Atrapalha muito? Não, mas é visível. Agora, eu sinceramente prefiro que eles tenham optado pelo FPS, não pela beleza gráfica, porque no hack and slash você precisa de 60 FPS, ou pelo menos 60 FPS ajuda muito. E falando de algumas coisas chatas da gameplay, esse ponto é a razão de eu ter escolhido ir pro lado Unholy, porque eu gostei mais do lado santo, do lado sagrado, do lado Holy, né? Mas toda vez que você vai absolver um desses personagens que eu comentei, que te dão muita experiência pro lado que você quer, né, pro Holy ou pro Unholy, você tem que fazer um minigame de 40 segundos, é tipo um minigame de música, de ritmo, só que não tem música, que você tem que meio que pegar os pecados, e aí você tem que acertar, e aí você ganha mais experiência ou ganha menos e tal. E tem um jeito no jogo que você passa por isso batido, que você consegue absolver automaticamente os personagens, os inimigos também. Só que eu nem achei esses secrets aí, sabe? Esses colecionáveis, essas peças. Então, tipo, chato, muito chato. No final do jogo, quando eu já tinha completado a árvore de Unholy, eu fui um pouco pra árvore de Holy
e é chato, velho. Isso não é nem charme, não, é só chato mesmo. O game também tem relíquias que são bem interessantes, na realidade, você vai pegando, né, conforme você vai explorando e tudo mais, saindo um pouquinho do caminho linear, e elas ajudam a você pegar mais experiência, a ter mais dano, a bloquear automaticamente, sabe? São meio que perks, assim, podem ser evoluídos também, dependem de um certo nível de Unholy ou de Holy. Então, a escolha que você faz, ela impacta realmente na gameplay, não é um diferencial gigantesco, mas ela tem sim os seus impactos e isso dá uma profundidadezinha pro jogo dentro da capacidade do hack and slash, que é bem legal. E aí tem uma coisa que eu não sei se é design do game, porque ele se passa literalmente no inferno, né, Dante's Inferno. Você vai descendo todos os círculos do inferno e tal, é bem interessante essa parte. Eu não sei se é por isso, ou então se é só porque os caras acabaram fazendo desse jeito e é isso, né? Mas conforme o jogo passa, ele vai te irritando cada vez mais. E eu não falo dificultando cada vez mais. Também vai dificultando, mas até aí padrão de qualquer jogo, principalmente hack and slash. Mas ele vai te irritando, porque ele vai colocando mecânicas pra você passar e ter que resolver, que elas são chatas, elas são meio desleais, assim, sabe? Tipo, não é uma mecânica que faz sentido e tal. Elas são criativas às vezes, mas elas são difíceis e chatas. É literal pra te irritar. E aí é complicado, né? Porque se você tá realmente com esse argumento de, pô, você tá no inferno, você tem que ter a experiência do inferno, você tem que descer os círculos do inferno e vai piorando, então meio que, né, a irritação ela é esperada, é uma parte da experiência infernal, mas ainda assim, confesso que encheu um pouco o saco no finalzinho. Não estraga a gameplay, mas é osso de passar por cima. E se você tiver dificuldade em algum momento, o jogo me pareceu que tem um sistema de abaixar a dificuldade para você passar. E eu não falo de mudar a dificuldade, você tá jogando no normal e ele vai pro easy, não é isso. Aparece uma mensagenzinha perguntando se você quer mudar a dificuldade, mas não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando sobre quando você morre, sei lá, 5, 6 vezes porque você tá tendo que recomeçar uma fight e já tava com a vida muito baixa, o jogo te cura um pouco. Demora, tá, pra acontecer isso, mas o jogo te cura um pouco. E teve alguns momentos que eu tava com muita dificuldade numa dessas mecânicas chatinhas aí pro final do jogo, que parece que os inimigos eles ficaram mais fracos, assim. Parece que eu tava demorando mais pra ter que matar antes, e aí conforme eu fui tendo dificuldade, eles morriam mais fácil. Não sei se foi impressão minha, mas eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu, porque eu estava acostumado a saber a quantidade de hits que eu tinha que dar no inimigo. Então existe esse sisteminha para você não ficar tão travado em uma parte. E aí falando dos gráficos e da ambientação, eles são muito artísticos. E eles tentam ser literais e abstratos ao mesmo tempo. O gráfico é bonito, para a época do PlayStation 3 não é nenhum primor de gráfico, mas ele é bem legal, é tranquilo de jogar até hoje. E como eu disse, a representação dos Anéis do Inferno, baseado no Inferno de Dante, ela tem que ser um pouco abstrata, porque até onde eu sei ninguém foi pro inferno e voltou para falar como é que é, né? Mas ao mesmo tempo eles tentam ser um pouco literais. Então, exemplo, na hora que você tá no círculo da gula, que é um pecado capital, os inimigos, eles têm várias bocas, assim, né? Neles, assim, porque obviamente a gula tem a ver com comer muito. Então, na hora que você tá na parte da luxúria, que tem a ver com sexo, você tem vários inimigos que tem algumas partes, né, mais sexuais explícitas ali aparecendo. Né? E mostra tudo, não tem nenhum tipo de censura nem nada. Então, assim, é interessante ver como que eles representaram esses círculos do inferno dentro da temática ali do jogo, dentro da temática cristã, principalmente. Aliás, cuidado com alguns gatilhos, viu, pessoal? Falando sério agora, porque realmente o jogo, ele não tem censura em coisas que são muito delicadas e que podem gerar alguns gatilhos aí em pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Então, se você é alguma pessoa que não gosta de ver cenas mais fortes assim, fica um pouco mais de boa. Então eu achei bastante chocante a ambientação. Eu acho que esse é o propósito do jogo. Essa era a intenção. Fora que se você já jogou outros hack and slashes, principalmente God of War, as mecânicas em geral do jogo você já vai estar muito acostumado, né? Como escalar parede, às vezes, ter que sair pulando de um lado para o outro e tudo mais. Os combinhos padrão, né? De quadrado, 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 triângulo, isso aí vai ter. Então é um jogo que te traz um pouquinho dessas memórias também, se você já estiver cansado de jogar God of War. Aí no final, quando você zera, você tem unlock, né? Você desbloqueia o modo arena, você desbloqueia a dificuldade infernal, que deve ser muito complicada, e eu não tentei jogar porque
como eu disse, não me pega, não tenho vontade de jogar esses hack and slashes como um desafio absurdo na dificuldade mais alta. Você abre roupinhas, né, ou pelo menos uma roupite aí pro Dante, que eu não vou falar qual é, mas não é muito difícil de imaginar, dado o contexto da história que eu comentei, né? Então, pra quem gosta de um hack and slash bem brutão mesmo, raiz, tem bastante conteúdo pra você fazer, e o modo arena, principalmente, te dá até troféus e tal, é interessante. De novo, não me pega, mas pra quem gosta é um prato cheio. E você usa o seu save game pra ir nesse modo arena, então você pode continuar, né, dando level up aí, upando de nível, até, de repente, finalizar completamente as duas builds dos dois lados do Dante, não sei, né, mas é legal que você não perde o que você fez e o que você buildou durante o jogo. Então vamos pro veredito. Na minha opinião, esse jogo merece um remake pra ontem. Eu gostaria demais que acontecesse, porque imagina esse jogo com os gráficos atuais, com as mecânicas um pouco diferenciadas atualmente, poderia até mesmo ser um jogo que remetesse a essa época de gameplay de hack and slash mesmo, né? Mais padrão, digamos, porém com algumas funcionalidades mais novas, como aconteceu com o Bayonetta 3, por exemplo, que é um hack and slash que saiu agora há pouco, né? Devil May Cry também, e por aí vai. Eu queria muito que tivesse esse remake. E se você tem acesso às plataformas nas quais ele tá, vale muito a pena jogar. Deve ter o quê? Umas 8, 9 horas, 10 horas mais ou menos, eu acho que eu demorei pra zerar. E é muito legal, de verdade, é muito bom. O jogo ele tem essa dificuldade, ele tem esse tema que é impactante. A gameplay é divertida, não tem aquela preocupação gigantesca hoje em dia de tantas complexidades e crafting e isso e árvores milionárias de várias habilidades e muda isso e muda aquilo, e tem sistema disso, sistema daquilo. Não, ele é mais simples, até porque na época as coisas eram mais simples, né? Mas ao mesmo tempo ele também não é tão raso, ele tem um pouquinho de profundidade e isso acaba sendo bastante interessante. Portanto, se você é fã de hack and slash, acho que você já até jogou, se não, vale demais a pena jogar. E eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já jogou Dantes Inferno, se você queria jogar, o que você achou do jogo e do vídeo também, e se você vai jogar agora que assistiu aqui, ou então se melhor passar, né? Não é muito a sua praia, o hack and slash, ou então qualquer outra coisa das que eu disse aqui. E claro, já se inscreve no canal, deixa o likezão, ajuda bastante também. Tamo junto e é nóis.